Bem, pessoal, vamos aí corrigir os nossos exercícios de relações envolvendo áreas, né? Que foi nosso último conceito visto. Para a gente ver aí se vocês têm alguma dúvida, permaneçam com alguma dúvida, né? E ver o que a gente pode trabalhar aperfeiçoando aí. Questão número 1. Considere o triângulo ABC cujos lados medem 5, 7 e 8. Para esse triângulo, calcule. Aí a gente vai calcular, claro, né, usando a matéria da última aula. Né? A gente tem vários jeitos de calcular, a gente pode calcular pelas fórmulas normais, né, mais comuns, né, que a gente usa, mas a gente pode também calcular pelas fórmulas que a gente usou aí, começou a ver aí na última aula, né? Letra A, sua área. A área desse triângulo é dada por, ó, a área, né, igual a raiz do semiperímetro, vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B e o semiperímetro menos C. Sendo P é o semiperímetro, assim temos que, ó, semiperímetro é 5 mais 7 mais 8, dividido por 2, que vai dar 10, né? Então eu tenho que P igual a 10. O semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Se eu tenho a fórmula aqui, vou substituir os dados que eu tenho. Eu tenho quem é A, quem é B, quem é C e tenho o valor de P que eu acabei de calcular. Então, fico com, ó, a área é igual a 10 vezes 10 menos 5 vezes 10 menos 7 vezes 10 menos 8. Então, a área é igual a raiz de 10 vezes 5, né? Vezes 3 vezes 2. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 3, 150. 150 vezes 2, 300. Então, A é igual a raiz. Eu já tenho o resultado aqui no final, tá, gente? Ó, o resultado é raiz de 3 centímetros quadrados, 10 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas estou fazendo passo a passo para a gente acompanhar. Então, vai ser igual a raiz de 300. O 300 eu posso fatorar ele, ó. 300. Na verdade, eu não preciso nem fatorar. Vamos mudar isso aqui, ó. O 300 eu posso escrever ele de outro jeito, ó. 300 é igual a né? A 10 ao quadrado vezes 3. Então, a área é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 3. Quem eu consigo tirar da raiz? O 10 por causa do índice, né? Corto o índice daqui, simplifico, né, o índice daqui com daqui. Então, a área é igual a 10 raiz de 3 centímetros quadrados. Fiz o passo a passo aí. Letra B. Sua maior altura. Letra B, observe que a sua maior altura seria essa daqui, né? Quando eu tenho o 5 como base. Então, ó, a maior altura é aquela relativa ao menor lado. Sempre a gente vai ver isso, né? Quando eu tenho
o menor lado, essa vai ser minha altura maior, porque os dois lados são maiores, então acaba dando uma altura maior também. Daí nós temos que, ó, a área é igual a base vezes a altura sobre 2, a nossa fórmula tradicional. A área eu tenho, 10 raiz de 3 é igual a base eu também tenho, que é 5. O H é o que eu quero descobrir, né? E sobre 2, né? O 2 passa para cá multiplicando, então eu vou ficar com a área, na verdade a área não, com 20 raiz de 3 é igual a 5H. O 5 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ficar 4 raiz de 3 é igual a H. Então, eu tenho que H são 4 raiz de 3 centímetros, que é a maior altura. Letra C, o raio da circunferência inscrita. Inscrita é quando está dentro. Então, ó, a gente tem o triângulo, né? E usamos a circunferência. A área desse triângulo é dada por outra formulazinha que a gente viu. A gente não viu que a área é igual ao semiperímetro vezes o raio? Então, se eu tenho, ó, 10 vezes 10 raiz de 3 é igual a qual o semiperímetro que a gente viu na primeira, na letra A? Ó, é 10. Então, ó, 10 raiz de 3 é igual a 10 vezes R. O 10 está aqui dividindo, vai multiplicando, vai passar para cá dividindo, né? 10 dividido por 10, 1. O raio, então, é raiz de 3 centímetros. Letra D, deve ser o raio da circunferência circunscrita. Raio da circunferência circunscrita. A gente pegou o mesmo triângulo que a gente desenhou, né? E fizemos a circunscrita, que é quando a circunferência está pegando por fora do triângulo com base nos seus vértices, né? E a gente tem essa mesma relação, né? A área desse triângulo é dada por A vezes B vezes R, que é igual a A vezes B vezes C, sobre 4R. Então, ó, 10 raiz de 3 é igual a 7 vezes 8 vezes 5 sobre 4R, né? O R, então, vai ser 7 vezes raiz de 3 sobre 3. Correto? Então, aqui a gente tem o raio da circunscrita. Número 2. FUVEST São Paulo. O triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio 5. Sabe-se que A e B são extremidades de um diâmetro. São extremidades de um diâmetro, e que a corda BC mede 6 centímetros. Então, a área desse triângulo ABC em centímetros quadrados é. A gente vai criar a figura, né? Aqui a gente tem a figura e a gente sabe que ele está numa circunferência, inscrito numa circunferência. Então, ele está dentro da circunferência. Então, ó, ele está dentro da circunferência, a circunferência pega seus vértices, né? Se eu tenho aqui, ó, sabe-se que A e B são extremidades do diâmetro, ó. A e B são extremidades do diâmetro. Então, aqui a gente já tem que dois pontos estão alinhados e o outro não, né? O outro tá, a corda BC tá 6. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o raio, tenho um dos lados e não tenho o outro lado, né? E eu acabo formando aí, ó, se eu consigo ver aqui, ó, que o raio é de 5
e eles são extremidades, eu acabo conseguindo resolver como um triângulo retângulo, né? Porque aqui, ó, os pontos, a gente sabe que os dois pontos aqui são extremidades do diâmetro, né? Então a gente já sabe, como a gente viu lá na outra aula, que quando a gente tem dois pontos do triângulo, sendo as extremidades do diâmetro, esse triângulo é um triângulo retângulo. Note, né, que ABC é um triângulo retângulo em A. Na verdade, ele é em retângulo em C. Mas tudo bem. E aí a gente vai usar a nossa fórmula de Bhaskara aí, Bhaskara não, Pitágoras aí normal, né? Soma a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Ó, x ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64. X é igual a 8. Quem tiver alguma dúvida de como é que chega nisso, me fala. A área desse triângulo é dada por A vezes B, por B vezes a base vezes a altura dividido por 2. E a gente tem a base e tem a altura, né? Ó, a base e aqui a altura. Que na verdade a gente bota esse triângulo em pé. Então, ó, base vezes altura, 8 vezes 6 dividido por 2. Esse triângulo tem 24 centímetros quadrados. Alternativa letra A. Número 3. 6 Gran Rio. Um triângulo mede 20, 21 e 29. Tem lados, né, que mede 20, 21 e 29. O raio da circunferência a ele circunscrita vale, ó, nesse triângulo nós temos que, ó, a gente vai fazer Pitágoras de novo, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 29 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Daí temos que esse triângulo é retângulo. Portanto, o diâmetro, dobro do raio, da circunferência circunscrita coincide com a hipotenusa do triângulo retângulo. Portanto, o raio dessa circunferência é 29 sobre 2, né? Coisa que a gente viu lá na outra aula, na aula de pontos notáveis, né? 29 dividido por 2, então o diâmetro, na verdade o raio, né, da circunferência circunscrita a esse triângulo vale 14,5. Eu fiz isso aqui, ó, porque se isso aqui der uma igualdade, eu consigo confirmar que esse triângulo é retângulo, tá? Número 4. FUVEST. Um triângulo tem 12 centímetros de perímetro e 6 centímetros quadrados de área. Quanto mede o raio da circunferência inscrita nesse triângulo? A área, né, que a gente vai chamar aqui de A, de um triângulo, pode ser dada em função do raio da circunferência inscrita. Então, se a gente tem quanto que ele tem de área, né? Ó, a área é igual ao semiperímetro vezes o raio. 6, né, é igual. Se eu tenho que o perímetro é 12, o semiperímetro é 12 dividido por 2. Então, o semiperímetro é igual a 6. Então, 6 é igual a 6 vezes R, né? O 6 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. R é igual a 1. Então, o raio dessa circunferência inscrita é de 1 centímetro. Número 5. Unicamp São Paulo. Prove que a soma das distâncias de um ponto qualquer do interior de um triângulo equilátero e seus 3 lados é igual à altura desse triângulo. Então, a gente vai demonstrar como funciona isso. Ó.
temos que provar que ó, a gente tem um triângulo equilátero aqui, né, e formamos aqui, com relação ao seu baricentro, nós formamos as medianas, né? Temos que provar que x mais y mais e, que são os lados, que a gente não são as alturas desses triângulos formados pelo baricentro dele, né? É igual à altura. Note que a área de ABC é igual à área de PAC mais a área de PCB mais a área de PAB. Então, nós temos que ó, L vezes H sobre 2 é igual a L vezes X sobre 2 mais L vezes Y sobre 2 mais L vezes Z sobre 2. Simplificando, né? Posso simplificar essa expressão toda aqui por 2, ó. Na verdade, por L sobre 2. Então, ó, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Simplificando toda a expressão por L sobre 2, nós temos que, olha lá, x mais y mais e é igual a h. Então, esse lado mais esse lado mais esse lado é igual à altura desse triângulo. Número 6. INSPER, Rio de Janeiro. No triângulo ABC da figura, né? M é o ponto médio de AB. Então, ó, de A até B, o M é o ponto médio. Então, ele faz aqui, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Ai, ai. E que são os pontos, são pontos dos lados BC e AC. Então, aqui, respectivamente, tais que BP igual a AQ. Então, ó, BP é igual esse lado aqui a AQ, esse lado aqui, ó. E PC é igual a QC, ó. PC é igual aqui vale 4A e aqui vale 4A. Os segmentos AP, BQ e CM interceptam o ponto O e a área do triângulo BOM é de 5. Então, ó, BOM é 5, é de 5, né? Então, a gente observa, a gente vai criar a figura aqui, ó. Nesse caso aqui, como a gente tem aqui, esse ponto aqui também vai estar traçando as medianas. Então, esse lado aqui também é igual a esse aqui. E esse lado aqui, na verdade, isso aqui é não é por traçar a mediana, não. Aqui, gente, olha só. Eles são opostos pelo vértice, né? Ó, aqui, ó. Então, esse ângulo é igual a esse, né? E a relação a esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, a gente começa a ver as relações do triângulo, né? Se eu tenho triângulos com dois lados de lados iguais, a sua área também será igual. Então, ó, se aqui vale 5, aqui também vai valer 5. Aqui eu não sei quanto vale, então vale x. E aqui eu também não sei quanto vale. Como eles são opostos pelo vértice, vai valer x também, né? E aqui a gente pode botar que vale 4x. Note que ó, os triângulos AOM e BOM possuem a mesma base e a mesma altura. Logo, a área de AOM é igual à área de BOM, igual a 5 centímetros. Os triângulos BOP e AOQ são congruentes. Logo, a área de BOP é igual à área de AOQ, que é, como a gente não sabe, a gente botou que vale x.
Os triângulos AOQ e COQ possuem a mesma altura e base de QOCOQ. É 4 vezes a base de AOQ. Logo, então, a área de COQ é igual a 4 vezes a área de AOQ, né? Que é igual a 4x centímetros quadrados, né? Que aí, no caso, esse aqui, ó. Esse lado aqui, ó, ele possui 4 vezes esse aqui. Então, essa área aqui vai ser 4 vezes essa área aqui. O mesmo ocorre no triângulo BOP e COP. Logo, então, COP é igual a 4 vezes BOP e 4x igual a 4x centímetros quadrados, né? O triângulo ABP e ACP possuem a mesma altura e base de ACP, e é 4 vezes a base de ABP. Então, a gente vai ter a mesma relação. Temos que ó, a área de ACP é igual a 4 vezes a área de ABP. Então, ó, 4x, né, que é a área, mais, no caso, eu vou somar essas áreas aqui, ó. Todas essas áreas aqui que eu estou somando. Somando essa, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa. Então, ó, 4x mais 4x mais x é igual a 4 vezes 5 mais x. Então, eu tenho que 9x é igual a 4 vezes 10x. 4 vezes 10 mais x. Então, 9x é igual a... Vou fazer essa distributiva aqui, ó. 40 mais 4x. X é igual a 8 centímetros quadrados. Galera, essa matéria aí é isso. Sim, eu sei que às vezes, por não estar no nosso cotidiano, acaba sendo um pouquinho mais confuso e mais chato da gente acabar estudando, mas são coisas que a gente às vezes faz útil para a nossa vida no dia a dia. Qualquer dúvida aí, vocês me mandem a mensagem que a gente me chamem aí que eu dou um help a vocês. Valeu aí, grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!